Sim? Bom, então é uma alegria ter o Judson Cabral Furlan, meu parceiro, amigo de vida, de teorias, provocações, teatro. O Judson está aqui hoje para a gente mais conversar, né? Ele também, né, tem um título, né, para essa conversa de hoje, mas é importante dizer que o Judson me ajudou na formulação desse projeto, no pensamento desse projeto. Eu tinha lá atrás, tive algumas interpretações, o desejo de fazer esse trampo, e foi numa troca com o Judson durante muito tempo que eu elaborei e pensei no projeto, né, fiz a concepção, mas com atravessamento, perguntas, provocações que vinham dele para eu poder elaborar esse pensamento para, né, nesse momento, poder espacializar e materializar isso que eu tinha aqui na minha cabeça, né, como inquietação. E a Dani também, nesse percurso, ela chegou, a gente já tinha um desejo desde 2023 de trabalharmos juntos, e ela também foi ajudando, né, nessa elaboração. Mas o Judson, nesse sentido, ele se faz muito importante porque ele, né, ele deu o start para a construção desse pensamento em 2024, de 23 para 24. Então, a ideia hoje não é necessariamente uma aula do Judson. São duas, eu estava chamando de aula, né, mas a ideia é que a gente possa refletir sobre isso que a gente está fazendo, isso que a gente está construindo. Né? E aí são dois temas para a gente pensar o projeto, que é civilização e selvageria. Selvageria, um devir colonial. Civilização e selvageria, um devir colonial. E o outro é teatro e sociedade, o caminho possível. Então hoje a gente começa com civilização e selvageria, um devir colonial. E então, assim, dentro daquilo que a gente está fazendo, né, e do conhecimento que a gente tem, né, das nossas relações, da vida, dos estudos que já fizemos, se a gente sentir vontade de fazer alguma pergunta ou alguma provocação, né, para a gente poder refletir, vai ser super bem-vindo, vai ser super bem-vindo. Não está só aqui. Né? A ideia do Judson pedindo isso, ele vai fazer uma introdução, mas que isso seja, né, uma conversa, uma construção aqui de pensamento e uma contribuição, né, dessa coletividade aqui para esse projeto. Tá bom. Então, bom dia, boa tarde, né, gente? Eu agradeço demais o convite desse meu irmão parceiro. Desculpa, eu só preciso, eu sei que nem todo mundo conhece, desculpa, acho que é importante também fazer, eu fiz uma apresentação dele como um grande parceiro amigo, mas o Judson, ele é professor doutor, né, no curso das artes do corpo, no jornalismo e no multimeios lá na PUC, é professor também da UFT, é professor na Escola de Santos, é sociólogo, né, então tem a sua pesquisa, tanto da sociologia, mas também ele é um cara que faz trouxe esse lugar da sociologia, porque tem a sua formação como ator, o Judson é formado como ator, né, ele trouxe tudo isso para a pesquisa dele para o teatro paulistano, mais especificamente para o teatro de Minas. Então, dito isso, agradeço mesmo o convite para a gente conversar. Essa coisa que o Anderson falou, eu fiz algumas anotações, na verdade bastante, mas vocês podem atravessar, podem interromper. O que seria legal é que, como vocês podem, a partir do que a gente for falando aqui, relacionar com o trabalho de vocês e o externo, né, de como é que esse externo interfere também no trabalho, a gente pensar essa relação entre o interno e o externo, entre a obra e a sociedade, dentro dessa lógica do que vocês estão fazendo. Dizer também que, assim, eu sou muito tímido, mas muito tímido mesmo. Eu aceito as coisas, depois eu me arrependo de aceitar e de vir. Mas eu preciso romper com isso, então eu preciso vir. Então, no começo eu vou, mas depois eu vou pegando, tá?
vão ficando mais solto, assim, conforme eu vou falando, eu vou ficando um pouco mais solto. Mas quero dizer no começo, porque isso também é uma estratégia minha, falar que eu sou tímido, que é para ver se já quebra e que eu fico nervoso, né? Porque essa coisa de muita gente olhando, nossa senhora, para mim isso, eu dou aula, já tive em cena, mas não era minha, então só para a gente entender. A partir disso, o Anderson trouxe essa proposição, né, desse tema, civilização e selvageria no devir colonial. Então a minha ideia é um pouco trazer um contexto um pouco, já que eu sou das sociais, como o Anderson falou, minhas pesquisas são sempre relacionadas à arte política, porque eu venho além da minha formação artística pela Escola Livre de Teatro de Santo André, eu tenho uma formação em Ciências Sociais, e aí o mestrado e doutorado também em Ciências Sociais, e sempre pesquisando essa relação arte-política, né? Essa perspectiva da arte e da política. Então, como cientista social, eu trago um pouco essa relação, pensar o contexto e vou desdobrando em outras questões que talvez façam sentido e seja interessante aqui para nós, do ponto de vista da discussão. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em civilização, a gente vai pensar em civilização do ponto de vista do Ocidente. E isso já é uma construção de um império universal. Então, a primeira coisa que o Ocidente vai fazer é se constituir como civilização e utilizar desse conceito de civilização para impor o império universal. Ou seja, de certa maneira, o que o Ocidente vai querer fazer é a ocidentalização do mundo. E isso vai ter consequências sobre todos os outros grupos, os outros povos do mundo, né? Então, quando a gente fala em ocidentalização do mundo, a gente está falando de uma perspectiva de um processo histórico pelo qual valores, instituições, modos de produção, visões de mundo do Ocidente e da Europa vai ser imposto como civilizado, vai ser imposto como modelo. Então, esses valores, essas instituições, essas formas de representação, essas visões de mundo se impõem pela Europa como modelo. Isso começa em que momento? Isso inicia a partir da expansão colonial, né, século XV até o século XIX. Esse processo de imperialização, de imperialismo do Ocidente sobre os outros povos, sobre o resto do mundo. Então a gente tem aqui uma construção. E esse imperialismo, então, ele vai constitucionalizar o quê? Ele vai consolidar o que a gente vai chamar de imperialismo moderno. E o que a gente vai chamar de imperialismo moderno? Aquilo que é o processo que é econômico, capitalismo. Então, o que se torna como modelo de civilização, como modelo ocidental do ponto de vista econômico, vai ser o capitalismo. Todos os outros que não estão atrelados a essa lógica capitalista começam a ser vistos como inferior, na sua forma de produção, na sua forma de organização. Político, a ideia de Estado-nação. Surge aqui a construção do que a gente vai chamar de Estado-nação, e isso também vai ser uma imposição do Ocidente, na forma de organização. Até porque não tem capitalismo nesse primeiro momento, não tem expansão nesse primeiro momento colonial sem a criação do próprio Estado-nação. E é da expansão colonial que vai gerar o enriquecimento desses estados, dessas nações europeias, dentro desse contexto. Cultural, a gente começa a ter o desenvolvimento de uma forma de vida individualista. O individualismo começa a ser um modelo que vai se constituindo dentro dessa expansão. Então a gente vai rompendo com outras relações, ou qualquer outra relação que fuja dessa lógica, começa a ser relação impeditiva para o desenvolvimento dessa forma de vida capitalista ocidental. Epistêmica, a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de epistemicídio. Portanto, o assassinato de outras epistemologias, de outros saberes, em prol do racionalismo eurocêntrico, portanto, capitalista. Então, a gente começa a ter como construção esse lugar, né? Então, quando a gente chama Império Universal, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que é a expressão hegemônica global do Ocidente, né, que portará, enquanto discurso, uma certa ideia de progresso e de razão, né? Isso depois vai se alcançar o seu máximo no iluminismo.
é no próprio iluminismo, aliás, um período fundamental para a racialização, para o aprofundamento da questão racial no iluminismo. Claro que isso vai começar antes, a ideia, mas o iluminismo vai ser fundamental para fazer essa diferença das raças. E como não podemos esquecer, o iluminismo é construído como o quê? O século das luzes. E então, se vocês pegarem as obras do iluminismo, vocês vão observar que quem está no centro são os brancos. E quem está à margem são as pessoas pretas, as pessoas negras. Ou como pessoas inocentes, que precisam de um condicionamento, ou como pessoas selvagens, que estão sempre a serviço de. Então, é no iluminismo que surge essa ideia central de o centro está a branquitude e as margens está as pessoas negras, as pessoas pretas, inferiorizadas, desumanizadas, infantilizadas, como se precisasse desse tutor para conduzir a sua vida. E a ideia da liberdade também? Começa, a ideia de liberdade vai começar com as revoluções burguesas, que a gente vai chamar de revolução burguesa. Entretanto, até é importante essa pergunta, por quê? Porque a base das revoluções que a gente vai chamar de revolução burguesa são o quê? Revolução inglesa, revolução americana e revolução francesa. Os três principais figuras que vão ser fundamentais para fundamentar essas revoluções, que vai ter como base a liberdade individual, o indivíduo como livre por natureza, vão ser Locke, Rousseau e Hobbes. Hobbes é o primeiro. E nenhum desses três, principalmente no Locke e no Rousseau, que era o autor ocidental mais próximo de uma ideia da soberania estar no povo, portanto o mais social deles, e nenhum deles tem uma palavra, uma linha sobre a escravidão, as colônias. E todos eles estão fundamentando a liberdade, o direito à liberdade. Que as pessoas são iguais perante a lei, que as pessoas nascem livres. E é sobre essa base que vai constituir o que a gente depois vai chamar de cidadania, a construção do projeto de cidadania lá na frente. Com essas revoluções, e nenhum deles fala, nem o Hegel também, que é outro autor importante ocidental, vai falar do que está acontecendo, por exemplo, no Haiti, que é o primeiro a fazer uma revolução a partir da letra da Revolução Francesa, utilizando a Revolução Francesa como base. E veja, o Haiti vai provocar isso, vai fazer essa revolução, e o Haiti paga até hoje por ter provocado isso, por ter produzido isso. Então, em nenhum deles, o Locke mesmo, que é esse autor, que a liberdade, antes de tudo, a liberdade vem, o indivíduo vem antes da sociedade, antes do Estado, nem ele, uma linha. Por quê? Porque o Locke também tinha escravizados. E o que é que está colocado aqui já de começo? Uma ideia ontológica de ser. Quem é e quem não é. Então não existe liberdade para quem não é. Então isso não é uma questão para eles quando eles estão escrevendo sobre o liberalismo. Porque aqui está surgindo o liberalismo. Né? Bom, então esse império, ele não vai ser só militar, ele não vai ser só econômico, mas ele vai ser cultural e simbólico. Aliás, o Império Ocidental precisa do cultural e do simbólico para justificar o seu império econômico e seu império militar. Nesse sentido, então, o que é que começa a haver? A produção de definições de humanidade. Quem é humano e quem não é humano. De beleza, de verdade e de desenvolvimento. Nessa construção. Então, o que está colocado aqui? Uma ideia universal que é colonial. Então, o que a gente vai chamar de universal, de civilização universal, na verdade, é um processo de colonização e de inferiorização e de apagamento de determinados povos, em prol de uma hegemonia. Né? Então, o que a gente tem aqui? Um disfarce do particular. O universal, na verdade, ele se constrói como um ente disfarçado de uma vontade particular, porque o universal, o que a gente chama de universal, na verdade, é a projeção de um particular, que é o europeu, a Europa.
Então o que a gente toma como universal nada mais é do que esse disfarce de neutralidade. E que não existe neutralidade. Não é uma neutralidade, é uma violência, né? É o que o Achilles Mbembe, que é um autor camarunês, vai chamar de razão imperial. O Achilles Mbembe vai chamar essa estratégia da branquitude ocidental e do mundo ocidental de razão imperial, ou seja, uma razão que pode definir quem é humano e quem é descartável. Ele vai discutir isso naquele livro dele, A Razão, Crítica da Razão Negra, né? Então o que a gente tem aqui? Uma questão ontológica. Desculpa, você pode repetir o que eu acredito? Fala. Ele chamará de razão imperial, portanto, essa razão que pode definir quem é humano e quem é descartável, né? E que está nesse livro dele, que ele discute nesse livro dele, Crítica da Razão Negra, que é, portanto, uma questão ontológica, de definição do humano, né? Então o que a gente tem aqui? Um processo de ocidentalização do mundo que vai ser todo fundamentado à custa de violência, de exclusão racial e cultural. Então quando a gente fala em ocidentalização, a gente está falando em violência, né? Em exclusão. Então, o que emerge daqui? Por que foi um império cultural e simbólico? E a importância desse império cultural e simbólico? Porque foi um império que permitiu à Europa construir o que a gente vai chamar de mundo conceitual branco. E aqui o conceitual é importantíssimo. Pode. Ela perguntou por quê? Eu vou. Porque do conceito, porque da importância do conceito, é isso? Porque é a partir do conceito que a Europa vai conceitualizar o Shakespeare, vai definir o outro, vai elaborar, vai criar o outro. E quem é o outro? O inferior, o selvagem, o negro. Então, o que a gente vai ter aqui como mundo conceitual branco é um mundo que cria conceitos, representações que vão ser fundamentais para definir o outro. Esse outro maiúsculo, com O maiúsculo, como o inferior, o selvagem, o estranho, o incivilizado, o negro. E nesse caso o outro é só o negro? Não, o indígena. É que aqui eu tô. Aí é bom porque aqui eu estou trazendo dessa perspectiva da gente, mas o outro É o que não é. Europeu. O não branco. O não branco. A Isso. referência é o branco. É o branco. O modelo é o branco, exatamente. E isso vai se desdobrar na modernidade com outros grupos, né? Sim. Mas é isso, o não branco, nessa perspectiva. Então o que a gente tem aqui? Esse mundo conceitual branco começa a identificar esse outro como objeto ruim. Entre aspas. Por quê? Porque ele começa a incorporar nesse outro, através desse conceito, aspectos que a sociedade branca reprime nela. Então o outro, na verdade, é construído pelo mundo da branquitude, e aí a gente está falando da branquitude, a gente está falando de um sistema e não do branco em particular, né? Mas desse sistema que vai construir um mundo onde esse outro é imposto a ele o quê? Isso que seria ruim, ou seja, o tabu. O que o branco faz aqui, a Cadeirada Quilomba vai trazer uma perspectiva muito interessante, que também psíquica, que é uma projeção no outro do que o branco não consegue olhar para si. Como aquilo é o branco, para que ele não possa lidar com o que ele é de ruim, ele cria o outro com essa projeção. Então o que ele não aceita para ele, o que ele não quer ver para ele emprega o outro. Então o outro é o agressivo, o outro é o sexualizado, porque ele não consegue lidar com isso.
E como ele não consegue lidar, ele precisa expurgar dele, produzindo então o quê? Uma projeção para o outro, para tirar dele. Então o que a gente tem aqui? O negro, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo construído dentro dessa lógica como a ameaça, o perigoso, o violento, o selvagem. O Fanon, ele fala isso, né? Na metade primeira metade do século passado, de que, né, a civilização, né, o civilizado entrega a pessoa, né, a existência negra. Já na metade do século passado, mais de 6.000 imagens como o negro sendo o violentador. Né? Então isso, para a sociedade branca, principalmente para as crianças, isso em desenhos, em cartazes, né? Isso já na metade do século passado, isso, né, a civilização branca impõe às crianças no seu processo de formação a criação de um imaginário onde o negro é visto como o violentador, o agressivo. Para a Gada Quilomba, isso está atrelado ao quê? A uma ideia de que isso permitiria então à branquitude olhar para si como moralmente ideal, como moralmente decente, civilizada e, portanto, como, já que ela não lida com a sua barbárie, ela impõe ao outro a barbárie. E aí, uma vez que ela impõe ao outro essa barbárie, ela começa a se colocar como moralmente superior, porque ela esvaziou dela isso que é ela, projetando no outro. Então essa é uma forma, na verdade, a Gada Quilomba vai dizer, de estratégia da branquitude, de controle de tudo, de ter o controle sobre tudo, portanto de estar livre das inquietações da sua própria história, das inquietações da história que ela mesma causa. Então o que a gente cria aqui? É como se a branquitude produzisse em ela mesma uma crise que ela não consegue resolver, que ela não consegue olhar, então ela precisa projetar no outro para tirar dela. O outro então se torna o quê? O bode expiatório. Porque nesse bode expiatório a minha catarse acontece. Eu me livro dessa culpa. Porque está colocado aqui uma culpa, mas para ter culpa tem que ter consciência. Então eu não posso ter consciência, né? Mas é uma culpa de quê? A culpa, a branquitude, nesse caso, tem culpa, se sente culpada por sua existência? Por sua barbárie. Ela se sente culpada porque o que ela produz foi barbárie. E ela não vai lidar, ela não vai ter condições de... Ela não vai querer lidar com essa existência bárbara. Então ela precisa projetar em outro essa ideia, para que ela não tenha que conviver com essa crise. Por isso que a branquitude não quer entender o que é branquitude. Não, exatamente. Porque precisa ter uma... Aí olharia para o quê? Se entender o que é branquitude, entenderá o quê? Uma perversidade gigante. É a herança deles. A herança da branquitude é a perversidade. É a felicidade. A gente vai chegar já, desculpa só, a gente vai chegar já no Missezé, que ele traz exatamente isso que você está trazendo. Não quer, né? Não, continua nesse exemplo, eu falo que não é isso. Aí o Fanon também falando que não dá para você desumanizar o outro sem se desumanizar. Isso, exatamente, exatamente. É esse o processo. Então o que a gente tem aqui? Dentro dessa dinâmica, o sujeito, o outro, esse outro maiúsculo, tá? Eu estou falando esse outro com O maiúsculo, porque é o outro que não é semelhante. Porque tem o outro que pode ser semelhante, tá? Esse outro construído não é o semelhante. Nessa dinâmica, a Toni Morrison, que é uma baita de uma escritora, ela vai dizer que esse processo levou ao quê? Ao que ela vai chamar do dessemelhança. Ou seja, para ela, o sujeito negro, ele passa como o outro por um processo de dessemelhação. Ele não é semelhante mais. Eu vou tirando dele a semelhança. Eu vou recusando a ele ser semelhante. Então ela vai falar dessa ideia de dessemelhante. O outro negro se torna um dessemelhante. Por isso que ele se torna o perigo, o desprezível, o perigoso. Porque você não sabe como quase se construísse a ele
uma não aparência, uma não existência, que você não sabe o que esperar. Como você não sabe o que esperar, você torna ele um inimigo. Você torna ele um perigo, nesse sentido. Porque você apagou dele tudo. Ele, na verdade, se tornou uma transparência. O negro vai se tornar uma transparência no mundo colonial branco. Né? Então, o que a gente tem aqui? A produção do que para alguns vão chamar de outridade, para outros de outronização. Outronização e outridade. Vou tentar chegar nesse lugar. Outridade é o quê? É uma personificação do aspecto repressor do eu branco. Então, o que é outridade? Outridade é quando o eu branco produz o outro e produz o outro com as características do que ele reprime nele. Isso é outridade. Então, ele reprime nele o que ele não quer ver para ele, ele projeta no outro. O outro assume isso, que ele reprime nele. Isso é um processo de outridade. Ou seja, o negro aqui e o outro, não negro, não branco, no mundo conceitual branco, ele se torna uma representação mental daquilo que o sujeito branco não quer se aparecer. Daí a necessidade das instituições de representação. Vou repetir. Em outras palavras, então vou repetir, já passo por aqui. O negro se torna, no mundo conceitual branco, né, a representação mental daquilo que o próprio sujeito branco não quer se parecer, mas que é ele. Mas ele projeta. Ele representa no outro o que é ele, mas que ele não quer. Por isso é moralista. Muito. É moralista, é violenta, se a gente pegar, por exemplo, isso é muito interessante, o que é repressão por Freud? Repressão por Freud é exatamente tudo aquilo que a gente não quer olhar. Então a gente reprime para não olhar o que é aquilo que nos incomoda, aquilo que de alguma maneira pode estar na nossa ambivalência, pode estar presente em nós. A gente pode ser uma coisa e outra. Só que o que a branquitude faz? Ela só projeta o que é bom. Então ela vai se construir como? A boa, a acolhedora, a civilizada. E tudo que ela também é bárbara, violenta, irracional, ela projeta para o outro. Ela reprime nela e projeta para o outro. Porque o que foi o século das luzes? O século da razão. Então ele fazia como ponte uma oposição ao irracionalismo. Mas a branquitude é irracional. Só que ela projeta então a irracionalidade no outro. E nela só a razão. Por isso que ela vai ser o centro das luzes. Por isso que todo mundo vai estar em torno dela. Para buscar a sua civilidade. Para buscar a sua emancipação. Que é emancipação o quê? Branca. E que no caso do outro, não é emancipação, é apagamento. É violência. Rebeca, a Rita falou do Não, falei da moralidade, porque junto disso tem a questão, né, do politeísmo e da cristandade, né? Ouvindo, fica vindo isso na minha cabeça. Então, o que a gente tem aqui? A branquitude, então, ela vai se constituir como uma identidade dependente. A branquitude vai se constituir por quê? Porque para ela existir, ela precisa racializar o outro. Ela não existe por si. Ela existe na construção do outro, inferiorizado. Então ela é uma identidade dependente que através do que ela explora o outro. Para ela existir como ela se constitui, ela precisa explorar o outro. Ou seja, ela começa a definir racialmente o outro como diferente, como inferior. Isso. Só que isso vai ter também uma consequência sobre o outro, porque o outro também não vai poder ser por si. Só que o outro não vai ter a possibilidade de ser.
Aqui o Fanon é genial para pensar. Porque o Fanon vai fazer e aí tem até um espetáculo que está em cartaz, que eu não sei se vai nessa direção, mas eu acho que talvez. O Fanon vai olhar para o Shakespeare e vai identificar no Shakespeare, naquela frase, naquela sentença do Hamlet, ser ou não ser, o Fanon vai identificar uma coisa. Ele vai dizer, essa sentença só é própria para o homem branco. Porque o homem branco, ele sempre foi. E ele pode não ser. Então, quando ele diz ser ou não ser, ele pode habitar um espaço de não ser, porque ele foi. Mas para o outro construído, essa sentença não cabe. Porque o outro foi sempre um não ser. Então, ele não pode dizer ser e não ser. Porque ele nunca foi. Ele sempre habitou o espaço do não ser, da não existência. O branco habitou e habita o ser. E eu Fanon chamo atenção para isso. Como a branquitude vai construir essa ideia. Veja o que ele fala, o Fanon. O que é frequentemente chamado de alma negra é uma construção do homem branco. Isso é o Fanon. Então o que a gente vai chamar? Lembrando que esse conceito também de negro é uma construção europeia. Não existia esse conceito, tá? Esse conceito surge exatamente nesse processo de colonização. Né? Não existia esse conceito, é um conceito criado que faz depois esses grupos, esses povos, essas etnias diversas vindo de África, escravizados, violentados, se uniram em torno de algo que era comum. Porque o que era comum a esses grupos? Que eram grupos de etnias diferentes. O que se torna comum a eles é o quê? O conceito, essa palavra. Então, em torno dessa palavra, vai se unir para lutar exatamente contra aquele que os violava. Então, a palavra que era, no primeiro momento, um conceito pejorativo, negativo, violento, se torna o elemento para a luta, em torno da luta. Como índio. Isso, o conceito de índio, né? Do indígena. Dessa forma, então, não é com o sujeito negro que vai se lidar. A branquitude não lida com o conceito negro, com o sujeito negro. A branquitude lida com a fantasia sobre o negro. A branquitude fantasia o negro. Cria o negro como uma fantasia perversa. Então a branquitude não lida de fato mas com o que ele cria de fantasia. Com o que ele cria de aparência. Fantasia então que não representa os negros, mas sim o imaginário branco. Então não é uma relação mesmo de equidade, de semelhança. A fantasia aqui que são aspectos o quê? Negados aos brancos. Então essa fantasia do negro é o que o branco nega em si, e fantasia então ele cria esse personagem. O negro é um personagem perverso da branquitude. Então, quando eu estou falando do negro é um personagem perverso, é no sentido de como esse negro foi construído, né? Essa é uma perversidade. Isso é uma violência. Né? Desse modo, a preocupação das pessoas negras vai dizer respeito ao quê? Uma das preocupações, né? Pro Fanon, ao fato do sujeito negro ser sempre forçado a desenvolver uma relação consigo mesmo através da presença branca, do branco. Ou seja, o que se torna aqui importante para o negro é como recusar lidar consigo a partir do que o branco construiu dele. Mas como fazer isso num mundo conceituado constantemente pelo branco? Nossa Senhora, muito claro. Essa é a luta, né? Que é uma violência, daí um trauma.
né? Então, o que a gente tem aqui? A criação, a partir da racialidade, de quem é sujeito, por um lado, e de quem é objeto, por outro. Porque agora o outro se torna um objeto. E veja o que a Hooks fala o seguinte, ela diz assim, sujeito para Bell Hooks. Quem é sujeito para Bell Hooks? Todo aquele que tem o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias. Esse é o sujeito para Bell Hooks. Quem é o objeto para ela? Como é que o objeto é construído nesse sentido? Objeto para ela é aquela realidade que é definida por outros, as identidades que são criadas por outros, as histórias que são designadas só de maneira a se relacionar com quem a define. Então, para Bell Hooks, o outro negro é aquele que não tem a possibilidade, então, de produzir uma autoimagem, que não tem a possibilidade de exercer a sua própria história, né? Então, o negro viveria num mundo, entre aspas, conceitual, branco, onde sua existência não existe. Porque esse mundo conceitual branco sequestra as pessoas negras da possibilidade de narrar a si, de expressar a si, singularmente, né? De tecer suas próprias narrativas, e não só de ser uma resposta à branquitude. Porque a violência da branquitude é fazer também o negro ter que sempre responder a ele, para afirmar sua existência. Enquanto isso existir, o negro está dependente do branco. Porque não tem a sua existência afirmada por si, mas por conta de uma negação do outro. O racismo, então, tem como uma das suas principais características o quê? A retirada do direito de construir uma autoimagem legítima. Os povos não brancos não têm esse direito, por parte da branquitude, né? Porque a branquitude Bell Hooks. Grada, então volta um detalhe aqui. Ela diz, se o mundo conceitual branco é isso, se o mundo conceitual branco está criando isso, tem uma questão aqui que precisa ser olhada, que é o quê? A pessoa negra, ela está exposta a um trauma constante. E por que ela está exposta a um trauma constante? A um trauma que não é só um trauma familiar, como às vezes a psicanálise quer colocar. Daí a urgência de descolonizar a própria psicanálise. Porque quando as pessoas pretas vão para o divã, trazem como modelo branco e a estrutura da branquitude. Então não é só uma questão de família aqui, uma relação familiar. É sim um trauma que se diz respeito ao quê? A ter que viver, a viver constantemente sobre a barbárie do mundo branco. Que é o quê? É ter que viver no mundo branco sendo preto. E constantemente sendo violentado, perseguido, apontado, diferenciado. Então, essa análise, ela não é só familiar, ela é social. Porque quando saírem daqui, daquela porta, para algumas pessoas, o mundo não é o mesmo. Para algumas pessoas, vai passar. Para outras, vai sempre estar sendo procurada. E é essa que ela está dizendo. Então, como é que a gente olha para isso? Porque o que é que tem aqui? Quase uma ideia de que é um corpo incompatível com esse mundo.
É um corpo constantemente conflitante. É um corpo constantemente estranho, selvagem. Como viver? Como se sentir acolhida? Vai lá. Uma coisa que ia fazer um paralelo assim com a peça, principalmente na personagem, porque essa branquitude, com toda essa perversidade, faz para que a gente tenha uma existência que a gente deseje Isso. o seu conceito estabelecido e imposto para a sociedade como e essa personagem, ela deseja esse lugar de pertencimento e ela acredita que trabalhar esse relacionamento com essas figuras talvez dê a ela a possibilidade de existir dentro dessa peça. E aí a perversidade, porque ela vai ser negada, independente do talento dela. E aí tem uma complexidade, né, que a gente já falou aqui, que é entre essas duas personagens. Que é da Cícere, porque quando a personagem dela vai para a branquitude, ela desaparece. Ela precisa se branquear. Quase como se ela perdesse. Agora, quando a personagem da Cícere, mesmo dentro de uma categoria inferior de classe, vai, ela não tem essa mesma perda. Essa perda aqui é de uma inferiorização de outra categoria, mas que não é de existência. A existência dela continua. A existência da personagem é uma crise, até que ela vira essa chave. Porque para ela ir, ela deseja. Por que ela deseja? Por tudo aquilo que ela sentia esse mundo conceitual. Por que as pessoas, por muito tempo, pessoas pretas não se viam como pessoas pretas? Exatamente para não, de alguma maneira, encontrar algo que não fizesse elas ver a perversidade e a violência que está sobre ela. De alguma maneira, era quase uma tentativa de... eu não posso olhar para isso, eu não posso sentir isso, eu não posso ver isso, eu não posso dizer que eu sou isso. Porque quando eu digo que eu sou isso, eu não sou nada. É uma loucura, é uma violência. É o ser ou não ser de Isso. novo. Nessa ideia. Né? O ser e não ser, ou ser ou não ser. Então, acho que isso é muito interessante a gente olhar, né? Então, além eu falei para vocês do termo de outridade, existe um outro termo usado, que é essa forma de sujeição, né? De projeção do outro, né? Existe um outro termo usado também pelas teorias decoloniais, pós-coloniais, né? Que é o da outrinização, que é criado pela Spivak, não sei se vocês conhecem. O livro dela mais famoso aqui, um dos mais famosos, é aquele O Negro Pode Falar? Não sei se vocês conhecem esse livro. Não. É um livro que ela chama Gayatri Spivak, e o livro dela é O Negro Pode Falar? Interrogação. O livro é assim. Desculpa, esse é o nome? O título do livro, O Negro Pode Falar? Gayatri. Isso. Gaiatri. Isso. Gayatri. Desculpa, Gayatri Spivak. S-P-I-V-A-K. Spivak. Tem um debate da Spivak muito interessante. É legal ler, se vocês tiverem interesse nela, ler ela, mas ler também outras, porque tem na própria negritude, tem uma divergência, porque ela quase tira a possibilidade do negro falar. E aí alguns vão dizer, não, mas peraí, se a gente acreditar que a gente não pode falar, a gente está morto. Então tem aqui um debate interessante com ela, que alguns autores, algumas autoras fazem, tá? Que é legal vocês verem. A própria Grada, Lélia Gonçalves. a Lélia, já falei isso. Mas a Lélia mesmo, que ela está trazendo. Quem? Beatriz. Tem também uma outra. Já falo. Neuza Souza? Não, eu não sei, a da Neuza. Lélia.
O tom que é mais, né? Eu vou já lembrar e falo para vocês. Tudo bem até aqui? Então o que a gente tem aqui? Essa outromização seria o quê? Seria a objetificação do outro. É o que ela vai chamar de objetificação do outro. Portanto, é o que vai produzir uma hierarquia social, né? Esse outro colonizado, ele não é só o diferente, ele é o diferente subordinado. Ele tem que ser subordinalizado, ele tem que ser subalterno, ele tem que ser objetificado. Então, outromização é tornar o outro um objeto. Esse processo de tornar ele uma mercadoria, tornar ele essa coisa, coisificar ele, né? Nesse sentido, retirar dele o quê? A sua capacidade de representar a si próprio. Porque se ele se tornar objeto, ele elimina-se como sujeito. E aí, a outromização também elimina uma outra coisa: a alteridade. Na outromização não existe autoridade, né? Portanto, o que é a autoridade? É você ser outro, é você ser o diferente em equidade, é você poder manter a diversidade, é você poder se engajar no contexto político, econômico, social, ou seja, é você poder, na sua radicalidade, enquanto diferente, construir esse mundo comum. E não consumir um mundo comum do qual você não construiu. E do qual, ao consumir, você desaparece. Então, aqui tem quase uma ideia de como pensar a diferença entre o mundo comum, enquanto o mundo produzido pela pluralidade, e o em comum, o mundo em comum, que é produzido por um, que é particular, e ao mesmo tempo se universaliza, que é a falsa universalidade. Então tem o em comum, que todo mundo consome o mesmo mundo, mas nem todo mundo produziu esse mundo. E tem um mundo comum, que a pluralidade produz constantemente, né? Então a autorização, ela elimina essa alteridade, né? Então o que começa a haver aqui? Dentro desse contexto de ocidentalização, dentro desse contexto de ocidentalização da branquitude, do modelo conceitual da branquitude, começa a haver um corpo ou corpos na moderna colonialidade sendo campo de experimentação. Para alguns corpos, está restrito a eles ser território de experimentação, porque não são sujeitos. Como não são sujeitos, eles podem ser experimentados, violados, porque não vão ter testemunha. Para o sujeito branco, ele não pode passar por experimento. Aliás, é isso que vai ser uma questão que o Césaire vai trazer já, no século XX. O que é que vai ser poderoso no século XX? Porque esse tipo de coisa, o Césaire vai identificar quando o sujeito negro ele é tornado um campo de experimentação, portanto um território de técnicas, onde técnicas de dominação vão ser exercidas. Nesse momento, ou seja, técnica de vigilância, de desumanização, de confinamento, quando esse está acessado a isso, a Europa não se escandalizou. Mas é esse o terreno, por exemplo, do Césaire, que vai dar origem ao totalitarismo do século XX, fascismo e nazismo. Esse é o terreno, porque quando a branquitude, o Ocidente, produz o outro e o barbariza, o torna bárbaro, ela própria se torna bárbara. E ela se torna bárbara porque ela começa a se acostumar com a violência que ela produziu. Ela naturaliza a violência que ela produziu. Então ela já não tem mais uma sensibilidade que dê a ela, que leva ela a uma crise com ela própria. É quase como se ela paralisasse, anestesiasse diante da barbárie, uma atrás da outra que ela produziu.
né? E aí o César vai dizer que é esse estado, essa é a condição que vai levar ao surgimento do fascismo e do nazismo, ou seja, de um colonialismo feito na Europa, pela própria Europa. E aí vai ter uma crise, porque a Europa vai olhar para isso e para o César, a crise não está, a crise está porque foi, entre outros, o branco que passou por isso, o nazismo. Por que que, então, a colonialização de África, o genocídio, a violência produzido com os povos de África, quando feito nos povos de África, a Europa não... Mas o que se tornou para a Europa, para o César, é o quê? O que é que começa a ter como espanto? Estamos fazendo isso com os iguais a nós, mesmo que a gente racialize. Mas tem uma diferença. O homem branco judeu, toda a violência que ele sofreu, toda a perversidade que ele sofreu, ele passa por branco. O negro não passa. E essa é a violência que o César vai identificar. Quando a Europa olha e diz, isso pode ser feito contra nós mesmos. Essa perversidade, essa desumanização, essa violência pode ser feita contra nós mesmos. E aí quando... Então o que a gente tem aqui? A escravidão e o racismo estrutural vão criar uma condição de não pessoa. Então é perverso essa lógica, né? O colonialismo então brutaliza o outro, e ao brutalizar o outro também se corrompe moralmente, né? Por quê? Porque se torna o brutalizador. Ele também se brutaliza, só que ele precisa negar essa brutalidade, porque essa brutalidade está referida ao quê? A uma irracionalidade, e tudo que a Europa não é, o Ocidente não é irracional. Segundo a Europa, né? Então o colonialismo, assim, transforma o colonizado em objeto, mercadoria, animal, mas nesse processo a própria branquitude se animaliza, porque começa a aceitar essa condição. E aí vai chegar no que o César vai falar, né? Quando você se analisa, se organiza. Desculpa. Quando você diz que animaliza. Animaliza. É. Mas, de uma outra forma, também se organiza, né? Porque para ele, quando ele se animaliza, ele precisa se organizar para ocultar essa animalização, essa irracionalidade. De certa maneira, sim. O que o César está chamando a atenção é, esse processo é um processo de animalização, de brutalização, que o europeu não quer lidar, que o branco não quer lidar. Mas ele é mas ele não quer olhar para isso, né? Nesse sentido. Tá indo? Olha o que o César fala. Para ele, o nazismo não foi um acidente, por exemplo, na Europa, né? Ele diz o seguinte, no discurso, o que o europeu não perdoa de Hitler não é o crime em si, o crime contra o ser humano, não é a humilhação do ser humano em si, é o crime contra o ser humano branco, é a humilhação do ser humano branco, é o fato de ter aplicado à Europa métodos coloniais que até ali estavam reservados às pessoas árabes da Argélia, aos cules da Índia, aos negros da África. Ou seja, a civilização ocidental vai dar origem para o Aimé Césaire a dois problemas que ela vai ser incapaz de resolver: o proletariado
e o problema colonial, o colonizado. E diante dessa incapacidade dela resolver, o que é que ela faz? Ela se refugia na hipocrisia, que ela não sabe lidar. Lembrando aqui que o proletariado também é uma questão para aproximar o proletariado do colonizado. Porque o proletariado, ele não é só a proletarização, ou seja, a proletarização dele não significa somente o empobrecimento e a precarização do trabalho. Proletarizar o outro é também fazer com que o outro perda os próprios saberes e o controle sobre a própria produção. Então, quando a gente fala em proletariado, a gente não está falando só de uma produção de trabalho, mas da perda dos seus próprios saberes, portanto, da alienação de si. Esse sujeito está alienado de si. E aqui, então, a gente pode entrar para pensar aí, a partir daqui, o devir negro, o devir colonial, o devir selvagem. O que seria esses devir? O Aimé Césaire, né, que foi essa figura extraordinária, né, esse intelectual, ele foi político, né, o Aimé Césaire, poeta, ele é uma figura extraordinária, assim, e vai influenciar muita gente. Ele vai ser um dos primeiros a criar o movimento da negritude, um dos que primeiro vai criar esse movimento para exatamente questionar e problematizar tudo isso das consequências da colonização, né, do mundo colonial, do mundo conceitual branco sobre os colonizados. Quando a gente fala, então, nessa ideia de devir negro, devir colonial e devir selvagem, para pensar, quando a gente fala no devir negro, não significa que a pessoa vai se tornar negra, tá? Significa que a partir da colonização e do avanço dela e da sua complexificação, você começa a ter o quê? Ampliado a pessoas aquilo que era restrito ao negro, ou seja, uma condição, uma espécie de condição. Então começa a ser ampliado às pessoas não negras uma espécie de condição que antes era restrita às pessoas negras, tá? Então o devir negro para o Achilles Bembe, que é quem vai discutir bastante essa lógica, traz um pouco essa ideia de que a colonização, conforme ela vai e a modernidade, e junto com a modernidade, toda a complexificação que o próprio capitalismo vai produzir, o capitalismo vai criar uma outra condição que vai expandir ao que era restrito à pessoa negra para outras pessoas. Só que isso vai ter consequência. Por que vai ter consequência? Porque a partir de agora, se essas pessoas já não conseguem mais justificar a sua diferença do ponto de vista social, no que eu quero dizer econômico, se a pessoa está no mesmo lugar economicamente que a outra, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a criar todo um discursos morais para inferiorizar aquele que está. Então começa a haver aqui um aprofundamento do próprio racismo, da transfobia, da homofobia, do sexismo. Portanto, toda uma construção e aprofundamento de uma lógica perversa de inferiorização do outro pelo discurso moral, dentro dessa lógica. Entretanto, aqui, esse lugar de exclusão, violência e desumanização, o qual a pessoa negra sempre teve exposta dentro do racismo estrutural, para alguns pesquisadores, né, para algumas pessoas ligadas ao movimento negro, ligado à existência negra, elas pensam que esse devir também pode ser um devir que pode levar a uma construção fora desse mundo, que pode propor uma condição fora desse mundo. Por quê? Porque para elas, o negro pode ser uma força estética e política. E quando é que o negro pode ser uma força estética e política? Quando é o negro e o corpo, mesmo que reduzido a essa instância de mercadoria, consegue, através da sua vida,
propor música, gestos, ritmos, fugas. Tem um autor fantástico, não sei se vocês conhecem, Fred Monten. Já ouviram falar do Fred Monten? Ele tem um livro que chama a Estética Negra Radical. Fantástico. Ele vai trazer um pouco essa problemática, assim, e ele começa falando do Marx, trazendo o Marx, ele vai mostrar como ele faz um questionamento ao estado de mercadoria que o Marx, ao conceito de mercadoria do Marx, quando relacionado à pessoa preta. E ele vai propor essa ideia de uma estética preta que faz emanar outros mundos possíveis, propondo outros ritmos, outra gestualidade, outras músicas, outras representações, né? Permitindo então que o devir negro seja, nesse sentido, uma possibilidade das pessoas negras saírem da humanidade normativa produzida pela branquitude. Furar esse mundo conceitual. Isso, exatamente. Exatamente. Mas eu vou perguntar. Vai. E aí, para furar esse mundo conceitual, também é preciso da consciência desse mundo conceitual. É preciso entender toda a sua estrutura para poder. Sim. Consciência tem, porque a pessoa negra, a pessoa preta, ela tem consciência que ela vive nesse mundo, porque ela vive como estranho, condenada. Aquela famosa título ela está condenada. O título não, o Condenados da Terra. Os Condenados da Terra do Fanon traz exatamente. As pessoas vivem com essa sensação de condenação. Por isso que o trauma para elas é maior. Para as pessoas pretas são maiores. Por quê? Porque ela não vive um minuto sem sentir essa sensação. Por isso que a psicanálise precisa repensar. Porque é como se cotidianamente reproduzisse na vida das pessoas negras a violência do plantation. As pessoas vieram para essa... E como essa estrutura do plantation se reproduzisse cotidianamente na vida dessas pessoas. Então, consciência, elas têm. A ideia é como criar, quais são as estratégias, quais são para tentar furar. Vai ser, em alguns momentos, micro. E depois como é que isso pode... Nesse sentido, a gente vai poder pensar no próximo encontro a relação com o teatro. É isso que eu ia falar, porque a gente traz para a discussão o drama, né? Eu acho que nesse sentido, como que a gente estabelece um paralelo com essa estética negra radical, por exemplo, partindo do drama, que é português. Mas aí tem uma lógica interessante nisso que você está pensando, porque o drama, no Brasil, foi uma ideia fora do lugar. O drama. Por quê? Porque o drama, o drama é uma construção burguesa. É uma construção de representação do mundo burguês para superar o mundo da corte. Daí a branquitude criar a ideia de gênio, o mundo burguês criar a ideia de gênio, e depois o drama como forma de representação. Mas para existir drama, nisso que o Hélio está falando, precisa existir o quê? Qual é o princípio do drama? Fundamental para o drama? O indivíduo livre. Só que quando o drama chega no Brasil, o que é que você tem? Uma ordem social que era tudo, menos livre. Porque quem aqui está e vivia nessa ordem social eram escravizados. Então você tinha um drama representando o mundo da branquitude por uma forma social que divergia. Então o drama como categoria, ele exige o quê? A ideia de indivíduo livre. Por isso que entra em conflito, por isso que tem ação. Então a esse indivíduo negro, o drama não pode, porque se permitir a ele pode usar a lógica ao contrário. Se permitir a ele dramatizar a sua história, permite ele a existência.
Porque agora ele está dramatizando a história dele. Então ele está dizendo, eu sou livre para dramatizar a minha história. O problema é que vocês não deixam eu dramatizar a minha história. Então pode talvez pegar o drama e usar. Porque o drama pode ser uma dissimulação do drama, entende? No sentido de que eu pego aquilo que é burguês, da branquitude, para usar contra a própria branquitude. Que nem os haitianos fizeram com a Revolução Francesa. Quando eles pegaram, vocês não estão dizendo que nascemos livres? Então vamos usar como, para justificar a nossa revolução, essa escrita de vocês. Fora. Vocês têm um trabalho aqui que vocês vão precisar. Tem uma coisa, quando você falou que pessoa negra sente cotidianamente esse trauma. Eu lembro, tenho um irmão negro, né? E aí eu consegui furar essa bolha social, né? E não virei esse número aí. Mais uma pessoa. E foi a arte que me proporcionou isso, assim, o teatro especificamente. Quando eu conheci o tambor mineiro, Maurício Tizuna, em Minas Gerais, e vi possibilidade de me expressar a partir do tambor, né? A partir daquilo que me comunicava também com as possibilidades de me expressar, de falar. Eu não falava, eu comecei a falar na escola de teatro, assim, mesmo assim, uma mulher negra deste tamanho, eu não falava. E era muito doido, assim, que eu vejo, ele não fala. Ele não consegue se ver como sujeito mesmo. É duro ver isso, porque quando você fala isso, eu lembro dele, assim, porque é uma questão, é um trauma que fica, que é uma questão cognitiva também, né? E a pessoa não consegue entender por que ela não consegue se expressar, mas porque ela o tempo inteiro realmente a silenciar o corpo dele dos nossos corpos. Mas eu falo como um homem negro mesmo, porque o homem negro é foda. Tem um outro primo que é um negrinho, ele vive doente, né? Ele não tem nem 30 anos, ele tem dor na coluna, não sei o quê, sabe? Gente, isso é psicológico, por isso que quando eu conheci o Fanon, falei, cara, isso vai, como a gente se enxerga hoje em dia na sociedade tem muita relação com como a gente se entende psicologicamente aqui e agora. E aí, pensando em novas formas de se ver, assim, por isso que eu gosto muito também do Lênin Bispo. Sim, porque ele não foi colonizado, ele sempre falava isso, né? Conhecia ele, encontrei com ele, assim. Isso aí que você está falando, eu nem sei o que é isso, porque eu não fui. Eu vivo uma sociedade e ver um cara falando isso dá são chances de se entender, né, epistemologicamente também, as formas de pensamento, de pensar, novos pensamentos de existência negras. Eu gostaria que essa personagem que eu faço aqui chegasse nesse lugar. Isso que a gente faz aqui é muito doido, porque eu fiquei pensando assim, nossa, a gente o tempo inteiro está falando aqui nessa peça. Gente, acabei de chegar, mas também trago as minhas percepções, assim. Aqui do lado de cá tem as pessoas negras, ali tem as pessoas brancas.
intuitivamente a gente sempre se separa aqui. Sabe? Como que eu ainda estou doida para chegar e entender como que a gente vai conseguir se juntar e se entender aqui nesse texto, que é uma coisa que a gente está representando, que é o que a nossa sociedade aqui no Brasil principalmente cotidianamente traz, né? Como que a gente até aqui eu estou emocionada, chorando, não, mas eu estou trazendo uma coisa pessoal, até como eu não trago uma coisa pessoal e começo a pensar de uma forma macro também, para isso ficar representado para o público. Né? Como eu não ser afetado por isso, é difícil, né? Como você que sou branca não ser afetada por isso é difícil, mas ao mesmo tempo também é mais fácil você não ser afetado. Também é mais fácil você se colocar num lugar de questionar umas coisas, achar que é por conta do texto, não sei o quê. Eu acho que não é o tema mesmo que é espinhoso, é doloroso. E eu acho também que, assim, eu acho que se emocionar não é fraqueza, entendeu? É um direito da gente se emocionar. Porque nem chorar a gente pode, entendeu? Nem chorar a gente pode na nossa vida, sabe? Nem isso é permitido pra gente. Tipo, fraqueza, não sei o quê. Aí, você emociona, vai lá e fala depois. Ah, eu tô chorando muito, não sei o quê. Isso tudo é coisas que eu converso com ele falando isso comigo, assim, eu fico... O meu irmão, ele é um exemplo do que é a sociedade. Ele é um cara lindo, inteligente, ele se acha feio, ele se acha burro. É louco, muito doido isso, como que essa coisa... Já tem essa camada de contemplar o homem, né? Que ele já não fala, mas é um homem preto. E aí tudo se soma, né? Você imagina que ele deve se silenciar muito. É. Não, e foi a mesma coisa que o Barroso, né? Que soma tudo isso ainda ao machismo, né? E todas essas opressões se somam, né? Então, é isso, ainda soma a questão do machismo, né? A questão do não falar, o número de suicídio maior em homens, né? O número maior de mortes de homens pretos, né? Essas coisas vão se somando em violências silenciosas dentro dessa sociedade. Mas eu sinto que também, não saindo do assunto, mas trazendo também coisas que o Judson trouxe, você fala de uma força estética política, e aí você fala música, gesto, ritmo, fuga, né? Eu tenho a impressão de que isso pode ser um caminho de responder ao próprio drama, assim. Porque qual o sentido de questionar a branquitude virando uma ferramenta da própria branquitude sem significar nada, assim, né? Eu sei que quando você traz isso, me parece, né, nessa estética negra radical, né, que eu não conheci esse livro, mas que eu acho interessante até vou procurar, eu sinto que o elenco já apresenta isso. As pessoas que estão aqui no processo, elas abrem a boca e elas fazem de um jeito completamente próprio, que tem a ver com técnica e tem a ver com ancestralidade. E aí eu sinto que isso responde ao drama de um jeito muito maior que qualquer tipo de maneirismo ou atuação, sabe? Eu acho que aí, tipo, citando um pouco a Leda Maria Martins, que fala, né, de uma série de perspectivas que parte do corpo, o próprio corpo tel, como manifestação, ou o tempo espiralar, como uma manifestação performática do estado de cena. Eu sinto que tem coisas que aparecem que eles vão além desse maneirismo do drama. E aí eu acho que quando a gente tenta emular
o drama, a gente perde isso que é tão forte nos corpos das pessoas que estão aqui, sabe? Eu também estou falando de pouco o ensaio, não estou dizendo que vocês não estão pensando nessa perspectiva exatamente, mas estou só dizendo que isso é importante colocar no rastro, né? Que é uma força que se apresenta e que precisa ser levada em consideração, mesmo que em detrimento da limpeza do drama, assim, né? Que tem a ver com cena, com limpeza de cena e tudo mais. Assim, porque às vezes a gente cai numas falsas armadilhas, assim, quando a gente não olha para uma coisa que é muito específica disso que você está trazendo. E potente ao mesmo tempo. Mas vamos aprender, gente. Então, vai trazer aqui. É legal. Assim, cara, tem uma coisa que eu fico quebrando a cabeça, assim, porque eu não sei, assim, num projeto como esse, eu fico tentando entender a minha função, tipo assim, dentro desse projeto, assim, né? Porque eu acho que a minha função é auxiliar na construção de um discurso que desvele essa estrutura que você descreveu muito bem, assim. Inclusive eu estava lembrando agora, assim, tipo, teve uma época que eu fui pro Rio, assim, e eu fiz uma formação lá no CPO. E aí foi muito interessante, assim, ver como a galera tá vendo hoje o Teatro do Oprimido, que foi criado por um cara branco, né? Então, tipo, ver o que tá sendo revisitado em tudo aquilo, assim. E... Não, eu tô falando isso porque, não sei, assim, às vezes é um lugar, por exemplo, ontem a gente entrou num debate, tipo assim, mas por que a gente está aqui parado ouvindo? E aí tipo assim, antes que você estava falando, assim, me veio um negócio, será que esses caras parariam para ouvir? Será que eles não parariam para ouvir? O que interessa? Interessa roubar a história e não ter o drama? Digo assim, vou colocando essas questões porque é difícil, assim, eu sinto que a gente tem que armar para desvelar o que é essa estrutura muito bem elaborada, muito perversa, uma tecnologia fodida de se reinventar e se permanecer e se perpetuar, e revelar a potência das pessoas que entram para existir, assim. Tipo assim, eu digo assim, agora quanto artista, não quanto personagem. Sim. Né? E é difícil, às vezes, até propor dentro disso, saca? Porque eu não sei, é um arcabouço todo que a gente está imbuído no filho da puta, e é difícil você entender aonde você propõe para revelar isso, para não revelar isso, quando artisticamente é difícil. Às vezes a gente vai tentando entender o que é que... Tem uma coisa que eu acho que muito legal é isso que vocês estão trazendo, porque eu acho que tem uma coisa que a gente pode até tentar aprofundar isso no próximo encontro, quando a gente for falar do teatro. Mas tem aqui um detalhe do Pirandello, que a gente pode depois trazer, porque você falando isso, Wesley, a partir dessa questão do drama, tem uma coisa que me parece, vendo o trabalho e tendo o Pirandello ali como esse dramaturgo que é no Ocidente, tem uma recusa do Pirandello no drama, em dramatizar. Sim. E por que o Pirandello está recusando? Porque, de certa maneira, a gente vive num mundo de uma branquitude que produziu um grau altíssimo de dessensibilização. E dentro desse grau altíssimo de dessensibilização, você não tem mais... Qual é o seu drama? É quase como se perguntasse para a branquitude, qual é o seu drama diante de um mundo que você dessensibilizou no alto grau? Não tem. Só que a branquitude não... Se ela olhar para essa dessensibilização, exatamente, e para esse não drama, esse sensível que não tem, ela rui. E se ela ruir, o projeto ocidental rui com ela. Não pode. Então eu prefiro ficar criando aparências do que viver a ruína do drama, a ruína do mundo. Então eu não posso ruir enquanto mundo ocidental. Eu não posso ruir enquanto mundo da branquitude. Então se eu não ruir, eu vou querer criar, mesmo que eu não consiga.
Ah, entra em cena, faz, volta. Parece que vocês vão fazer e não fazem. Ah, volta, repete. Aí tenta de novo, vamos começar, interrompe. Vai começar de novo, interrompe. Sempre tem uma interrupção, porque não tem para onde ir. A branquitude não tem para onde ir, a branquitude não tem projeto, a não ser o de manter esse mundo, mesmo que esse mundo esteja ruindo. Mas ela não pode largar. E com culpa. Culpa. Então, o que eu faço? Eu preciso criar uma estrutura. Então, quase como se vocês... É quase isso daqui, porque vai ter que lidar. E se você lidar com essa ruína, o que é que você vai ver? Porque o mundo, essa branquitude criou essa cortina. Se essa cortina cai, o que ela vai ver aqui é uma coisa muito feia que ela produziu. E ela não quer. Porque isso vai significar a destruição dela, que seria a liberdade do mundo. Vocês já viram aquele filme 11 de setembro, que são 11 curtas? E um dos curtas, você lembra? A cena é linda, porque as torres gêmeas, isso não vai justificar as torres gêmeas, tá? Mas as torres gêmeas, e as torres gêmeas jogam uma sombra. E quando as torres gêmeas caem, o sol aparece e a flor começa a nascer. Então é quase como o que tem sido feito de arte, de teatro, pela branquitude, é só para não ter que lidar com a ruína que é seu mundo. Então eu não tenho mais nada para falar. Não está vindo da França, porque a França não está produzindo mesmo mais nada, porque não tem drama nesse sentido, entende? E aí eu acho que talvez, pensando nisso que o Éder traz, o que pode ser interessante, Éder, é a inversão também. Porque eu acho que aí tem uma lógica aqui do épico, que vai ser preciso usar o épico como uma categoria para tentar dar conta desse, ou alguma outra categoria que fuja mesmo a ideia intersubjetiva, burguesa, privada. Mas me parece que às vezes o drama, quando é negado às pessoas negras, é como se as pessoas negras também não tivessem subjetividade, elas não tivessem intimidade, elas não tivessem... Então eu não posso trazer o drama quase como uma negação. Então eu tenho que fazer sempre pelo épico. Sim, o épico é importante como denúncia política, social. Mas eu também posso, como um projeto talvez de confronto, e é para pensar, a partir a gente pode pensar no próximo encontro, como é que essa estrutura pode ser montada em que eu dizer assim, não, tem um outro tipo de drama aqui, que já não é mais esse drama enquanto representação intersubjetiva, privada, burguesa. Porque surgiu o drama social. Surgiu outros dramas que variaram e que, portanto, que podem trazer uma existência onde essa subjetividade esteja presente. Enquanto essa existência, enquanto subjetividade. E não só como uma narrativa dele, que também é importante do ponto de vista de criar as condições sociais, revelar essa estrutura social. Mas eu acho que pode ter uma tensão e aí uma problematização com o próprio drama e mostrar também a insuficiência dele. Porque ele é insuficiente. Porque vai ter hora que ele não dá conta. Para mim é quase uma expansão estética, assim, que vai além de teatralidades que a gente domina, sim. E que eu acho que tem a ver com o corpo. Perfeito. Não tem como ir para outro lugar. Eu também acho. Mas é uma coisa que também eu não tenho resposta, mas eu acho que ela não quer emular uma coisa que a gente aprende na universidade do drama burguês. Sim. Dos estereótipos, das máscaras Talvez tenha uma questão também que tem essa questão do drama como uma linguagem toda, né? E aí parece que nesse sentido, essa noção isso talvez seja uma ferramenta dentro do drama. E uma ferramenta que pode ser usada em outras linguagens, né? Que não é só para o drama. Porque aí me parece que essa ferramenta do sujeito ela está inerente ao drama. Não, peraí. Eu também posso ser um indivíduo em outro tipo de estética que não seja. Então, talvez pegar essa ferramenta, porque é isso, assim, dessa sensação do... isso é do drama. Sim, mas não só. Vocês falam
branco. O branco só enxerga o preto a partir do sofrimento. E aí pode ser uma ideia de tática tecnológica para isso, para eles conseguirem o espaço que eles querem ali dentro dessa representação, que para mim é uma representação de teatro, mas aí acaba entrando dentro de um lugar de metalinguagem com a vida, velho. Eu mesmo já me vi fazendo drama, me leva ali, o cara me levar à minha casa, sabe? Sei lá, algo do tipo, assim. E acaba também que às vezes você vê a pessoa que pede coisa na rua, né? Geralmente a grande maioria são pessoas deles, eles contam uma história dramática pra caralho, você dá uma grana pra eles ali, com um menino no colo, com não sei o quê, sabe? Como que quem está à margem usa o drama no cotidiano para sobreviver também. É doido demais. Tá bom. Várias coisas. Vamos guardando isso daí para no próximo encontro a gente vamos. Porque tem, eu acho, várias. Porque tem uma coisa da máscara que depois eu queria trazer para o teatro. Aquilo que você trouxe da máscara, o teatro. Mas aí a gente fala. Porque eu acho que é fundamental isso que você trouxe da máscara também. Isso quando você falou do seu irmão, né? Sim. Mas eu quero trazer depois como metáfora para o teatro. Sim. Não, fiquei pensando só no que você falou sobre o ser, o não ser, né? Isso. A própria discussão do Pirandello sobre a existência também cairia nesse lugar, que é uma existência que ele está falando que não diz nada para esse ser que não é. Por isso que e por isso que tem Só que qual é a questão aqui? Se não diz nada para esse ser que não é, a universalização está perdendo força. Porque se não diz nada para o ser que não é porque essa universalização construída pela Europa está perdendo força, porque o ser que não é já não está totalmente se assemelhando a essa ideia desse ser da branquitude. Então aqui poderia também ter um sinal quase assim, opa, está ligando o sinal vermelho para a branquitude. O ser, o não ser já não... porque o não ser não quer ser o ser branco. Porque se ele for o ser branco, ele continua não ser. Então ele precisa sair de uma categoria de não ser e afirmar sua existência per si. O problema que eles colocam para o negro é o quê? Buscar uma existência per si. E não uma existência que seja do modelo da branquitude. Porque não está perseguindo ser o branco. Está perseguindo ser que radicalmente diferencia do que é ser branco. Então, talvez isso possa ser interessante, se pensar nessa perspectiva. Já que não diz mais nada, é porque tem um sinal ligado. Olha, esse drama já não é nosso. A gente já não compra mais como esse drama, essa representação. Porque drama está falando também a relação de representar. A gente já não consegue mais se representar nesse mundo. Então, isso pode ser um sinal interessante. Ao mesmo tempo que, por outro lado, tem uma crise de dessensibilização que já não produz mais nada radical. E como não produz mais nada, corre de um lado para o outro para tentar manter as aparências, para não ter que ver o oco, que é a existência da branquitude. Nesse sentido, é interessante que essa branquitude que a gente está representando seja essa coisa mofada. Isso. Que repete. E que não tem mais, e que parece que não consegue fazer, né? Porque toda hora parece, não vou, não faço, não faço. Só que isso o tempo está passando. E o que a gente está vendo? Nada. Só que ao final, nada aconteceu. E a gente vai embora, como se tivesse acontecido alguma coisa. Mas nós mesmos estamos perdendo a capacidade de ver isso. Estamos nos cegando perante a isso. Eles não pensaram de fato. Não. Porque eles não têm mais o que... Essa é a crise. Quem conta a história, na verdade,
São eles. Eles Mas fazem. sempre tem uma tentativa de interrupção. Interrupção constante. Não se concretiza. Dá tempo ainda, gente? Claro. Então, o dever colonial, nesse sentido, então, o dever negro passa por. Nossa, vai para o dever colonial. O dever colonial é muito usado aí sim, pelas também as teorias pós-coloniais, decoloniais, estão usando bastante essa ideia. Que seria o quê? Seria a possibilidade de fazer uma análise dos modos pelos quais a colonialidade continua operando no presente. Ou seja, você teve a colonização. A colonização foi a ocupação de território, mas você vai ter a colonialidade, que é a reprodução da subjetividade, do imaginário colonial. Eu posso até me libertar enquanto território, mas eu estou colonizado enquanto imaginário. Então a forma como eu opero no território é a forma colonial. Aliás, isso para grupos indígenas é a maior perversão que já aconteceu com os grupos indígenas. Para um indígena, ele vai dizer que o teatro foi pior que a guerra para o indígena. E por que o teatro foi pior que a guerra para eles? Porque ele diz que a guerra eliminou os nossos corpos, foi genocídio. Mas o teatro eliminou a nossa mente, colonizou a nossa mente. Então a gente tinha um corpo com a mente que brigava com aquele corpo e com o território que a gente estava. Então a gente estava num corpo e num território muito, em uma mente muito conectada, e daqui a pouco a gente estava num território com a outra mente. A gente começa a usar o território pela lógica colonial, que é o assassinato de nós mesmos. Porque quando a gente a gente age no território dessa maneira, a gente age sobre nossos corpos. Mas assim, a imagem que você fala do mundo, porque não é nem que estava conectado, porque aqueles corpos eram. Isso, exatamente. Eram territórios, e eles foram expurgados desse território. Aliás, o Krenak fala isso, né? Que a branquitude geralmente só olha o ocidente para a arte indígena quando tira alguém de lá e destaca como artista, mas não vê como arte o modo de vida deles, a forma de vida deles, mas só quando destaca, quando aliena do contexto. Aí perde a comunidade, né? Eu estava falando, eu lembrei de uma coisa que eu li também no Krenak. Ele fala dessa ideia de. Aí, em paralelo com coisa que eu ouço assim, já ouvi muito essa ideia de a humanidade é errada, a humanidade precisa acabar, a humanidade destrói a natureza. E aí ele questiona assim, quando se fala humanidade, quem está incluso nisso? Porque muitas descrições oficiais, universais de humanidade não incluem todo mundo. É um recorte. Por isso tem uma questão ontológica, né? Dentro dessa questão ontológica tem partes que não entram na categoria de humanidade. Né? Eu estou lembrando de uma amigo de infância, estamos em 4, 5, que eu nem sempre tá. E aí é um homem preto, metido, e ele tem dois filhos. Né? E aí ele o tempo inteiro satiriza a esquerda, né? E principalmente o PHL Carrilton para cometer todos os crimes de transfobia possível. Tá? E aí toda vez que eu vou debater com ele, abrir uma conversa, ele me ignora completamente. Aí foi um dia que a gente forçadamente se encontrou lá no Capão, que é o Capão dos anos de São Paulo, que é o Rio Grande do Sul. E aí ele falou, mano, deixa eu te pedir um bagulho, velho, não me fala do bagulho que você acredita, mano. Não me faz bem. É louco isso, né? Porque, de uma certa forma, vendo o que a gente está falando aqui tudo, é como se aquele drama servisse a ele como uma condição de um homem preto de periferia, e ele não quer sair desse lugar, dessa condição que ele está se colocando assim. Tipo assim, ele vai produzir isso para os filhos, para as filhas pretas que ele tem, para a esposa preta que ele tem. E aí ele evita viver. Só que, gente, nós somos melhores amigos de infância.
porque ele sabe que em algum lugar eu tento arranjar uma brecha sutil e às vezes não é provocar, né? É tipo assim, mano, mas sua filha pode de repente beijar uma mina, não, esse bagulho de viado de novo, não. É tipo, ele vai para esse lugar, entendeu? Então, eu queria dizer que ainda está aí, né? Eu acho que esse drama ainda serve pessoas que são oprimidas por ele, né? E é louco como isso só se aperfeiçoa, né? Por mais que esteja coisas ruins, aí o tecno-feudal, aí, sei lá, e vai ruir, e outra coisa vai se aprimorando, e é sempre um lugar de branquitude ser calçado, né? Dessa ideia desse eterno Brasil colônia que. Como diria o Milton Fernandes, o Brasil tem um longo passado pela frente. Né? Um longo passado pela frente. Essa é a frase que explica o Brasil da melhor forma possível. O Brasil tem um longo passado pela frente. Essa é muito Brasil. Né? Então, desse processo de colonialidade, essa colonialidade vai se operar pela inclusão dentro de processos de subjetivação, de produção de saber e de arte. Então, a própria arte se torna um mecanismo de reprodução dessa colonialidade. Né? E aí tem uma questão que coloca para a arte. Como produzir na arte cenas que tragam essa problematização dessa violência, sem ser cenas de reprodução da violência, sem ser cenas que continue sendo um espaço porque tem um lugar aí de uma tensão, de pensar, porque eu posso ter a melhor das boas vontades, mas se eu não estiver muito atento à forma, eu posso cair como discurso no contrário do que eu quero como discurso. Porque a cena ela pode ser uma reprodução desse lugar, né? De subalternização. E o que eu quero é tudo o contrário. Então a gente vai poder falar isso no próximo encontro. O atrito desse espetáculo, ele se dá desde a primeira cena, desde o início do espetáculo. A gente está sempre em atrito por conta da luz, principalmente. Desde antes da gente abrir a boca, né? A gente está no boca desde antes de dar o primeiro, último sinal. E como essa tensão se permanece, assim, né? Ele não vai trazer uma solução, essa ideia, também tem muitas perguntas. Então, eu sinto que a gente vive nesse atrito. Eu acho que essa tensão ela está na gente, entre linhas, fora do projeto, dentro do projeto, em cena, né? Porque a gente não sabe muito lidar com essas coisas deles, seja qual seja a sua corporidade, né, mano? E dá choques, né? E aí, por fim, o Devi selvagem, que seria, nessa perspectiva, um Devi que seria uma recusa. Aí a gente pode pensar o Devi por duas categorias. A gente pode pensar o Devi enquanto essa modulação, essa mudança, mas a gente pode pensar o Devi enquanto eu digo que recusa o modelo. Então o Devi selvagem seria exatamente uma recusa ao modelo. Por isso que esse desejo selvagem, ou seja, aquele que extrapola todas as normas, que recusa as normas, que não se contenta com as normas. É quase como se fosse aquilo que o Viveiros de Castro chama involuntários da pátria. Então o Devi selvagem seria quase um involuntário dessa ocidentalização. Aquele que se coloca como involuntário, como uma recusa, né? Que busca o quê? Descolonizar o corpo. Como trazer uma outra corporeidade? Como propor uma outra corporeidade que se choque com essa noção da normativa ocidental? Como, a partir disso também, propor uma convivência que possibilite também a descolonização do imaginário? Então, o Devi selvagem seria aquela recusa ao imaginário morto, ao imaginário modelo, ao corpo modelo, à vida modelo. E por isso que é selvagem. Não porque seja inferior, mas porque
nega fazer parte. Então o selvagem aqui traria uma potência, seria quase uma retomada da potência, do corpo em potência, e não de um corpo inferiorizado, de uma existência inferiorizada. Dessa maneira a gente pode pensar que o teatro, assim como a teoria, né, pode ser uma arma milagrosa contra tudo isso. De que maneira que pode ser uma arma milagrosa contra isso? Principalmente quando se tem a ideia de escrever, de atuar, quase como uma obrigação moral. O que isso quer dizer? Quando incorporamos a crença de que a história pode, como diz Bell Hooks, ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Então, o teatro, nesse sentido, ele pode se tornar um dispositivo não de reprodução do outro, portanto, dessa representação inferiorizada, mas pode ser um dispositivo da experimentação de si, um local da escrita de si, da representação de si, da sua própria história. Sujeito. Ou quando eu faço desse espaço exatamente a construção de mim como sujeito. Porque é um lugar de experimento para romper o não ser. Então como é que eu posso tornar o teatro? Mas para isso eu tenho que também matar o teatro, como diria o Heidi Miller, da Revolução Branca. Eu preciso matar esse teatro. Para que dele. Aliás, a gente não pode mais falar em teatro. A gente tem que falar cada vez mais em teatros. E qual teatro a gente se associa? Porque o teatro singular, ocidental, chegou para nós como um dispositivo de inferiorização, desaparecimento. E tudo que a gente quer fazer é o contrário. A gente quer se associar a um teatro que vai na contramão disso. Por isso que ele é uma metalinguagem. Porque também é uma reflexão na figura do diretor sobre o próprio teatro, como metáfora da casa grande. Porque o teatro pode ser a casa grande. No que ele resolve mostrar e no que ele resolve ocultar. Porque o sistema da casa grande foi isso. O sistema da casa grande para fora era uma coisa, para dentro era cheio de violência, de repressão. Então o teatro se tornou um dispositivo que ele representa para fora, ocultando o que está dentro. As violências, os abusos, os apagamentos. Censurando, aliás, a possibilidade de existência, porque para alguns nem isso, porque para alguns nem o teatro chegaram. Então quando chega no teatro, essas paredes vão ter que ser abaladas. Não tem como se sustentar. Porque essa arquitetura é de poder. De um poder colonial. É o teatro italiano. No palco italiano. No palco italiano. Um autor italiano. E que está em crise, que não consegue criar um drama. Italiano. Bom, acho que é. Bom, quero agradecer, Judson, por essa troca de ideia, por se colocar disponível assim, constantemente para a gente pensar e construir também esse projeto junto, não aqui na fazer assim, mas nos primeiros bastidores, porque a partir dessa aula, de tudo que a gente tem conversado, enfim, provocações muito potentes assim, para pensar essa nossa organização, enfim, a gente está começando a fazer chegar tudo isso. Porque a real é que a gente tem um desafio, porque temos aí
enfim, não dá para não pensar como a gente está se relacionando dentro do nosso fazer, né? A gente tem um pouco de tempo, e um pouco de tempo a gente está construindo isso. Anderson, posso parar ou continuar? Pode.